Oi, gente, mais um tutorial aqui no nosso canal e hoje a gente vai fazer esse corpinho de boneca feita com a malha cardada. Se a gente ainda não se conhece, eu sou Débora Dandazzi, do ateliê Dandazzi for Crafters, sou professora de boneca de pano e no nosso site dandazziatelier.com.br você vai encontrar vários materiais para fazer as suas bonecas, inclusive a malha cardada que a gente está usando aqui para fazer essas bonecas. A gente tem todas essas cores e algumas outras lá no site. Depois dá uma olhada aqui no link da descrição. Nessa aula eu vou te ensinar a fazer estruturação de malha, a gente costurar na máquina, a fazer desvirar, a fazer o enchimento e fazer essa modelagem de pezinho, fazendo as marcaçõezinhas do corpo, como deixar essa cabecinha bem firme. Então, pega seu material e bora para a aula. O molde é um presente do Dandazzi para você. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar também o link onde você só vai lá clicar e baixar o molde para você. A gente vai começar aqui riscando a boneca na malha cardada. A gente tá usando a malha cardada na cor pêssego rosado. É um tom quase salmão, um rosa forte. E geralmente quem é iniciante nas bonecas acaba se assustando. Então esse tutorial também é um jeito da gente ver como é que vai ficar a boneca feita com ela. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a malha dupla para que a gente tenha mais estabilidade na boneca, ela fique mais segura, mais firme. Se a gente usar só um pedacinho de malha para fazer a pele dela, ela tende a esticar, ela fica quase transparente. Em algumas bonecas dá para fazer, só que a boneca fica mais frágil. Então, o jeito melhor é a gente dobrar a malha assim, olha. Eu tô com o lado direito para fora, dobro ele de forma que vá caber o molde. Lembra que esse molde, ele é um meio molde, então a gente vai medir ele assim, ó, coloca ele assim e faz assim. E aí a cabeça tem que caber aqui, ó. Então vamos colocar um pouquinho mais para cá. Eu já usei um pedacinho aqui dessa malha, por isso que ela tá cortada aqui. Tô usando ela exatamente do jeito que ela vem da loja. Quando a gente recebe, a malha ela é assim tubular, né? Ela não, ela tem as partes laterais dela não é cortada e aqui dentro tá o avesso da malha. Então eu não desvirei para esse caso. Eu tô trabalhando do jeitinho que ela vem, com o lado direito para fora. Como eu vou dobrar desse jeito, quando eu desvirar a boneca, a parte direito é que vai ficar do lado de fora, certo? Então, dobrei assim, uma quantidade de tecido que eu consiga riscar o molde. Vamos lá, riscar esse molde, então. Tô usando uma caneta fantasminha. Outra opção para riscar, caso você não tenha uma caneta fantasminha, pode ser um lápis também. Só evita usar a caneta esferográfica, porque daí pode manchar, além de ficar aparente, porque é um risco grosso, quando a mãe precisar lavar a boneca, ou mesmo com o uso, as brincadeiras com a criança, a mancha pode, a caneta, né, a tinta da caneta pode escorrer e ficar manchada. Essa canetinha aqui que eu tô usando, depois se eu passar um ferro, ela vai apagar. Então, risquei já um lado, o que que eu faço? Nessa parte do meio, olha, eu só coloco um risquinho para eu saber agora onde posicionar esse molde aqui, olha. Eu coloco ele na altura da cabeça e na altura aqui do corpinho. E aí eu garanto que eu tô fazendo o risco certinho. Vou riscar o outro lado. Esse molde, ele é muito legal para quem está iniciando. E mesmo para quem já tem experiência, por ele ser um molde assim inteiriço, é muito fácil de trabalhar com ele. Então, você vai ganhar bastante tempo na hora de produzir as bonecas. A gente não precisa ficar costurando perninha, costurar os bracinhos. Então, isso vai facilitar demais na hora de produzir. Olha, já risquei. Agora, vamos riscar a cabeça também.
e vou colocar alfinetinhos para prender tudo aqui. Para alfinetar, a gente vai usar esses alfinetes que tem a ponta bem pequenininha, é de cabeça de vidro. Esse daqui é da Corrente. A gente acha também de outras marcas, como marcas chinesas, mas o que é importante aqui? Procura o que tem cabeça de vidro, porque ele tende a ser mais fininho. E aqui para malha, isso é super importante, porque se a gente coloca um alfinete que seja grosso, ele vai abrir o buraco na malha e na hora de encher, esse buraco pode abrir e aí vira um rasgo na malha. Então, a gente não quer isso, procura usar esse alfinetinho aqui. Caso você não tenha um alfinete fininho e quer fazer, aí o que você faz? Você vai colocar o alfinete grosso em volta, mas não dentro do desenho da boneca, tá? Essa daí é uma alternativa, mas procura aos poucos ter todo o seu material para você trabalhar também com mais qualidade. Já tá aqui, vou cortar. Esse pedacinho de malha, eu já dobro, deixo ele guardadinho, porque quando eu vou fazer uma outra peça, eu consigo usar a minha malha, ela vai estar inteirinha. Então, agora a gente vai para a máquina de costura. A gente vai fazer uma costura começando aqui, no comecinho do pescoço, dá um retrocesso, vamos costurar por todo, em cima do risco, tá? Por toda a volta, bem em cima, e terminar aqui com retrocesso. Vai ficar aberto essa parte aqui do pescoço, que é onde a gente vai fazer o enchimento. Para a cabeça, a mesma coisa, eu vou começar costurando aqui, vou dar o retrocesso no começo da costura e costuro sobre o risco em todo o entorno, terminando com o retrocesso, deixando essa partezinha aqui sem costura, vai ficar aberto. A agulha que a gente está usando aqui é a agulha, pode ser a 9 ou a 10, e tem que ser a agulha aqui da máquina, a agulha de malha, tá? Então, quando você for no armarinho, você pede o número 9 ou o número 11, eu acho que aqui o ideal é o 11, porque a gente está trabalhando com 4 camadas de malha e ponta bola, que é própria para costurar a malha cardada. Bora lá para costurar. Aqui na máquina a gente vai usar o ponto número 2 e o ponto reto. Posiciona aqui o comecinho, baixa a agulha, vem para frente com uns 2 ou 3 pontinhos e dá retrocesso. Vem devagarinho, porque aqui no começo a gente já tem uma curvinha. E agora a gente vem costurando bem devagarinho sobre o risco. Quanto mais sobre o risco, mais bonito fica o formato. Se precisar, dá a paradinha para ajeitar e vai seguindo a costura.
Lembra de deixar o pescoço aberto e retrocesso no fim. Agora, vamos para a costura da cabecinha. Prontinho, costura feita. Agora a gente vai recortar o tecido pra gente montar a boneca. Depois que a gente costura, a gente vai recortar. A gente vai deixar aqui no entorno, depois da costura, mais ou menos 3 milímetros. Não precisa deixar muito, porque se a gente deixar muito tecido, fica embolado e aí não vira direitinho. No caso da malha, 3 milímetros é suficiente, no máximo meio centímetro. Cuidado não cortar a costura, tá? Porque senão vai precisar refazer. Em algumas partes, a gente vai dar o pique. Aqui, por exemplo, ó, embaixo do bracinho. Dá um piquezinho, que é pra ele desvirar bem direitinho quando ele estiver do lado direito. Aqui, nesse meinho, se a gente não dá pique, fica repuxado. Então, fica parecendo que ela tá de fralda. Se você quiser o efeito fralda, não faça o pique. Se você quiser que vire direitinho, aí você faça. Olha, vai ficar desse jeito. O corpinho já está recortado, agora a gente vai recortar a cabeça também. Se algumas vezes a sua costura, ela sai um pouquinho de cima do risco, não tem problema, tá? Só refaz a costura se sair demais, se ficar torto. Mas se tiver a costura fazendo o desenho, né, que aqui é uma curvatura, e a diferença for pouca, pode seguir adiante, não precisa ficar se prendendo a esses detalhes. Principalmente quem tá começando a costurar, é bem comum isso acontecer. Nós temos aqui a cabeça e o corpo, e a gente já vai para a parte de encher. Você viu que rapidinho foi chegar até aqui? Agora, vamos encher esse corpo e fazer uma modelagem. Tirando os alfinetes. E a gente vai desvirar. Para desvirar, eu vou usar um hashi para me ajudar a desvirar bem essa peça. A gente vai começar assim, ó. Coloca o hashi para abrir a perna, ó, tá vendo? Eu cheguei bem no pezinho dela. Abre esse pezinho. E empurra com o hashi. Apoio o hashi, né? Eu tô apoiando o hashi em mim. Ó, empurrei a primeira perninha. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra. Eu gosto de levar o hashi até lá, porque ele abre caminho pra mim. Sem eu ter que ficar procurando, sabe? Ó, tá aqui.
Coloco a pontinha do hashi, apoio e vou desenrolando. E vem puxando, desvirando. Ó, vou abrir o caminho com o hashi, chego na mãozinha, ó, abro e do mesmo jeito, posiciono o hashi, apoia e empurra. Tá mais difícil de sair, mas confia que dá certo. Pronto. Com o hashi a gente empurra, olha, forma o dedinho, que tem o desenho já no molde. A mão é inteiriça, mas sai um dedinho. Coloca o hashi, pra gente abrir caminho, tentar facilitar. Porque como a mão, o bracinho, ele é mais fininho e a mão é mais grossa, às vezes emperra, mas ó, deu certo. A gente já tá aqui o corpinho. Tá vendo como fica levemente repuxado? Como a gente fez o pique aqui no meio das pernas, ó, já vai puxando, esticando, que a malha mesmo se assenta. Olha que corpinho bonitinho, bem lindo. Vamos desvirar também essa cabecinha. Deixa eu tirar essa linha. Percebe que a gente já, quando desvira, daquele jeito que a gente dobrou o tecido, a gente já tá trabalhando com o lado direito. Se atenta a isso, tá? O lado direito, ele é mais lisinho, enquanto que o lado avesso, ele é mais grosseiro, mais áspero também. Então, ó, ficou assim, e agora sim, a gente vai fazer o enchimento e a modelagem dela. Para fazer o enchimento, eu gosto de usar dois tipos de enchedor. Eu tenho esse que ele tem essa parte aqui aberta. O normal é ele ser assim, olha o dente. Mas esse daqui veio assim, e eu adoro ele para colocar o começo do enchimento, porque como ele é mais aberto, ele enche melhor. Esse daqui para fazer o detalhe, e eu uso também o hashi para ajudar a pegar bem o cantinho e deixar bem redondinho. Vamos lá, para encher, a gente vai usar fibra siliconada, essa daqui. Começa pegando, olha, uma quantidade assim. Em nenhum momento fica amassando ela, porque senão a boneca vai ficar cheio de embolo. E no caso da malha, aparece muito. Coloca esse pouco. Eu vou levar lá pro pé. E a gente vai trabalhar a modelagem, porque a gente não quer que esse pé fique assim, ó, não deixa ele assim. A gente agora com esse aqui que é fechadinho, eu vou entrar lá com bem na pontinha, ó, e vou empurrando o enchimento. Até desaparecer todos os franzidos, todas as pontas, pra ele ficar bem firmezinho, bem cheio. Ó, fiz um pé. Quando tá vendo que tem uma pontinha aqui, olha, aqui também, agora eu venho com o hashi, ó, e empurro essas pontinhas. Deixar esse pé bem redondinho, bem lindo. Aqui eu vou empurrar, porque eu tenho um pouco de enchimento pra caminhar aqui. E vai fazendo, gente, sem pressa, arredondando, deixando o desenho ficar igual tá no molde, bem arredondadinho.
Vou fazer agora o outro pé. Joga lá pro pé. Vou colocar essa cabeça aqui de lado. Sempre que você precisar movimentar o enchimento, você usa um dos enchedores, tá? E o hashi, sempre que você precisar, o detalhe do detalhe, a pontinha só. O hashi, ele não consegue, como ele é liso, ele não consegue movimentar muito bem o enchimento. Olha se tá igual, vai comparando, porque quem trabalha com malha sabe que a malha estica. A malha cardada é uma malha que ela estica menos que alguma malha que tem elastano, por exemplo, menos que o cotton. Mas ela também estica. Então, vai medindo, comparando os pezinhos, para que eles fiquem iguais. Os dois pezinhos feitos. Agora a gente vai marcar aonde a gente vai fazer uma costurinha para marcar como que vai ser o pezinho. Antes, dá uma olhada, olha, esse pé tá mais gordinho e esse aqui tá mais fundo aqui, ó. Olha esses detalhes e coloque enchimento para corrigir. Vai fazendo isso também quando você estiver fazendo a sua boneca. Esse que é o trabalho de modelagem. E eu vou te dizer, é o segredo de beleza de toda boneca. Exatamente aqui, na modelagem. Porque você pode fazer o vestido mais lindo do mundo, o cabelo mais cheio, mas se não tiver um corpo com uma boa modelagem, com bastante enchimento para que ela fique firme, na medida, né, nem estufada e nem mole, ela não aguenta segurar o cabelo e nem o vestido. Então o segredo todo de beleza tá aqui. Capricha, tá? Ó, vamos ver como é que tá. Ó, vou modelar um pouquinho com a mão, fazer uma massagem. Vou colocar aqui, nesse cantinho. Ó, precisar movimentar enchimento. Daí eu venho com o enchedor. Agora, a gente vai medir e fazer a marcação de onde a gente quer que o pé fique viradinho. O pezinho que a gente vai fazer é esse daqui, olha. Então, a gente vai marcar 4 centímetros aqui da costura. Faz uma marcação assim, ó. Com a caneta fantasma. Desse jeito. Deixa eu olhar esse pé, se eu tô satisfeita. Ó, agora eu vou encher um pouquinho aqui. É sempre assim, gente, quando a gente trabalha com a malha cardada, a malha expande, né? Então, a gente fica o tempo todo medindo, principalmente o pezinho, um com o outro. Vamos olhar. Deixa eu ver aqui pra mim. Tá bom. E aí, estando bom, a gente mede 4 centímetros, ó, bem em cima da costura. E aqui, a gente vai fazer assim, ó, no meio, coloca 1,5, tá vendo? Da onde a gente fez a primeira marcação, minha marcação tá aqui, ó. Faz 1,5. Por isso que a gente enche só o pezinho primeiro, para a perna ficar um pouquinho vazia e a gente conseguir fazer essa dobradura que a gente vai fazer agora. Coloquei a câmera de pertinho para você ver como que a gente vai fazer essa marcaçãozinha aqui do pezinho dela. Então, eu tô aqui com uma agulha que ela é de... Eu não sei a numeração dela, mas ela tem 5 centímetros.
Para trabalhar com malha cardada, procura uma agulha que não seja muito grossa, tá? Em todo o trabalho com a malha cardada, você vai trabalhar com agulhas finas. E eu tô trabalhando também com essa linha, é a linha de poliamida. Você encontra lá no nosso site, tem um link aqui na descrição. No site a gente tem tanto a malha cardada como a linha e vários materiais para bonecar. Como que a gente vai fazer essa costura? Eu vou entrar com a agulha bem longe e vou sair aqui, ó, antes da costurinha, a costura lateral, mas já na linha que a gente marcou para fazer a costura. A linha não tem nenhum nozinho, porque fica muito grosseiro. Então, eu deixo a linha lá dentro e eu vou dar um arremate aqui, ó. Vou passar uma e 2 vezes. E puxa para formar um nozinho. Pronto. Aí, a gente conseguiu dar um nozinho bem delicado aqui para fazer o pezinho, né? Então, agora a gente vai fazer, ó, como se fosse um ponto alinhavo. Uma vez reto aqui na linha de baixo, uma vez reto na linha de cima. O enchimento, ele tá focado mais dentro do pezinho mesmo. Uma vez aqui, outra vez em cima. E sempre, olha, a agulha, ela tá reta. Ela tá paralela aos risquinhos que a gente fez quando a gente marcou os centímetros, ó. Sempre eu entro com ela reta. Vai até o fim. Nesse momento, não precisa puxar a linha. Eu tô usando uma linha de poliamida, porque ela é uma linha que não arrebenta. Outra opção seria a linha de pipa. E tem uma linha também, em algumas regiões, que chama linha onça, que ela também não arrebenta. Ela é um pouco mais grossa, mas serve também. Uma linha de algodão, não dá pra fazer isso. Olha, que nem agora eu vou puxar tudo, ó. Uma linha de algodão arrebentaria. Então, por isso precisa ser uma linha resistente. Já fiz a primeira medida. Olha como fica as laterais, ó. A gente vai dar acabamento. Então, eu puxo, passo a agulha e linha aqui em cima. Vou mais uma vez aqui embaixo. E agora, eu passo um pouquinho a costura, ó. Tá vendo? Puxa, segura com uma mão para não ficar voltando, porque lembra que a gente deixou os pontos largos? A gente precisa puxar agora para dar a tração e puxar o pezinho para frente. Fiz o arremate passando no meio da argolinha, ó, e puxo. Eu já tenho um nó. Então, tá assim, ó, o primeiro pezinho. A agulha tá desse lado. Olha como já marca bonitinho. O que que eu vou fazer agora? Para reforçar, já que a gente tá fazendo uma boneca que tem que ser resistente a brincadeiras, eu vou de novo fazer o mesmo movimento. E agora, com a agulha bem próxima à parte que a gente costurou. Não em cima, tá? Mas bem próxima. Uma vez em cima, e lembra, ó, a agulha sempre reta, tá? Fica o pezinho dela bem lindo. Depois dá pra gente fazer uma meinha, fica assim, uma fofura. Olha, a gente vai dar acabamento, olha como tá essa lateral, tá vendo? Então, eu vou pegar o hashi, essa pontinha dele, e vou empurrar lá pra dentro os tecidinhos, ó, pra dar uma ajeitada nele.
Ajeitou, vem puxando, ó, fazendo a costura. Puxa. Ó, ainda precisa de um pouquinho de acabamento, então a gente vem, deixa eu empurrar um pouquinho mais. Isso serve para ajeitar o tecido, né? Mais um pouquinho para fechar, ficar bonitinha essa lateral. Ó, olha como já vai ficando bonito, tá vendo? Paciência e jeitinho é o que toda bonequeira precisa ter. O resto, tudo a gente aprende. Tudo é técnica, a gente aprende e vai com o nosso jeitinho, nosso capricho fazendo acontecer. Eu tô voltando porque essa costura aqui tá aparecendo um pouquinho, eu não quero. Ó, puxa. Ó, tá ficando já bem bonito. Aqui, eu vou dar um pontinho, já dá pra dar. Aí, eu entro, ó, bem próximo a essa parte aqui, que tá dobrada. Mais próximo que eu conseguir. Antes de dar aquela laçada, ó, acerta a linha, puxa bem. Tem que fazer uma tensão, ó, pra deixar fechado esse ponto. Com uma mão eu puxo, a outra eu vou dando a laçada. Puxa, vou dar mais um pontinho. Aí, esse pontinho não fica pegando na malha, pega mais na linha. Entro aqui do ladinho do nó, sai em qualquer lugar. E dá um puxão, ó. Que aí o nó fica bem escondidinho também. Corta. Opa, enchimento aqui. E, ó, o pezinho tá feito bem bonitinho, olha. Que fofinho. Agora é só repetir aqui do outro lado. Eu vou repetir, já vou dar uma acelerada no vídeo, mas vou refazer para você dar uma olhada, se você precisar olhar de novo, tá? Ó, tô terminando de puxar mais esse lado. E é a mesma coisa, ó. Primeira coisa, dá um nó pra travar. E aí, vamos fazendo aquele acabamento fininho, pegando um pouquinho mais de tecido e dando acabamento na lateral.
Aqui na lateral a gente vem com acabamento. Olha um monte de tecido saindo, empurra lá com a pontinha do hashi. Pode ser também, gente, uma ponta de pincel, né? Esse hashi, meu marido comprou justamente para comer comida japonesa. Aí um dia eu estava indo para um workshop e eu precisava de coisas para dar acabamento. Abri a gaveta, peguei todos os hashis dele. Mas pode ser também uma ponta de pincel. Olha, puxa, olha aqui, já vai, opa, já vai ficando bem bonito. Aqui eu não vou precisar nem ficar voltando, ó, que o acabamento já tá bom. Então, com uma mão eu puxo para deixar a linha esticada, com a outra, ó, eu venho com a agulha, ó. Entra uma vez, já entra duas, ó, que já vai dar a laçada. Fica firme. Vamos ver como ficou. Deixa eu puxar bem firme aqui. Eu vou dar mais um pontinho só para ficar bem firme. E aí, esse pontinho extra, lembra? A gente não fica fuçando a malha. A gente vai mais assim, aonde tá o pontinho feito com a própria linha. Puxa. Entra aqui do lado do nó. Sai em qualquer lugar. Dá aquele puxão para esconder o nó. E pronto. O pezinho tá feito. Olha que bonitinho que ficou. Ficou bem lindinho, né? E agora a gente continua fazendo o enchimento das pernas. Lembra que, na verdade, a gente fala enchimento, mas é como eu falei, é uma das partes mais importantes. Então, a gente faz aqui uma modelagem, na verdade, né? Quando a gente tá dando a vida para a boneca. Antes de continuar o enchimento, eu vou fazer uma coisinha que vai facilitar muito a vida, que é, olha, essas marcaçõezinhas aqui. Então, vamos fazer com ela ainda vazia, deixa o pezinho assim, ó, bem juntinho um com o outro, e você faz assim, ó, na altura da onde dá essa curvinha entre o meio das pernas, faz uma bolinha, duas bolinhas. Marcar bem aqui. E a mesma coisa aqui, mais ou menos na mesma altura, tá? Ó, como eu já enchi um pouquinho, dificulta. Então, tenta fazer com a perna vazia, que é mais fácil. Tá? Aqui a gente vai encher a perninha e a gente vai dar um pontinho daqui a pouquinho. Ó, vamos modelar aqui perto do pé, ó, tá vendo que tem um pouquinho menos de enchimento? Então, vamos levar o enchimento lá para esse pedacinho aqui que tá vazio. Ó, eu paro de encher um pouco quando eu chego aqui nessa marcaçãozinha, tá? Ó, percebe que eu coloco a malha, o enchimento solto, eu não fico fazendo bolinha, lembra que eu falei lá no começo? Se a gente fica fazendo bolinha, ele vai ficar cheio de embolinho. E a malha, ela marca tudo isso. Ó, faz uma massagem. E vamos deixando bem lisinho. Já compara uma perna com a outra, que a gente tá trabalhando com malha. A malha tem um pouco de elasticidade, então, para não deixar uma perninha mais grossinha que a outra, vai comparando.
Um pouquinho mais aqui. Gente, eu tô achando tão bonitinha. Tão fofinho esse corpo. Eu me divirto fazendo a boneca, sabe? Eu vou fazendo e eu já vou me apaixonando. Por isso, dificilmente eu vendo a primeira boneca. A primeira boneca geralmente fica pra mim. Vocês têm disso também? Eu tenho, gente. Pronto. Enchi até mais ou menos aqui. Agora eu vou de novo com a linha de poliamida. Essa linha, olha, ela é de uma cor bem próxima à malha, para ficar bem discretinho. Então, eu vou entrar aqui por trás, vou sair aqui, ó, no pontinho. Nesse pontinho, ó, vou deixar a linha entrar aqui. Deixa eu tirar esses enchedores aqui da frente. E aqui, ó, lembra a laçada que a gente deu no pé? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Formou a argolinha, eu vou passar uma, ó, uma, duas. E puxo. Formou um nozinho. Deixa eu puxar bem, ó. Se ficar, que nem, formou um nozinho, mas ficou meio frouxo. Aí, ó, eu puxo separadamente as linhas para ele ficar bem fechadinho. Faço um pontinho aqui. Saio lá atrás na mesma altura. Não precisa ser milimetricamente, tá, gente? Faz do jeito que fica bonitinho. Aqui, ó, faz um pontinho aqui. Tem mais ou menos meio centímetro de largura esse pontinho. Entro aqui, ó. E eu já vou sair aqui, ó, do outro pontinho, certo? Que a gente fez. Dá uma puxadinha. Ó, segura pra ficar marcadinho. Entra no pontinho, sai lá atrás. Tenta sair na mesma altura do outro pontinho, que fica harmônico, fica bonito. Um pontinho de mais ou menos meio centímetro. Sai aqui na frente, ó, já formando também esse pontinho da frente, para ele ser também de meio centímetro. Dá um puxãozinho. Se você não quiser fazer essa marcação, também não precisa, tá? Só. Mas é legal para criança, quando ela vai trocar roupa, ela vê essa divisão de corpo, olha, que ela, a boneca tem pé. Embora ela seja um molde simplificado, ela tem o pé, ela tem a marcação aqui das perninhas e a cabeça também, ó, tem marcação, não é aquela boneca que é inteiriça. E isso também é interessante, é legal e didático para criança. Ó, um nozinho, vou dar outro nozinho em cima. Do lado do nó, sai na perna. Pronto. A mesma coisa para esse lado, ó. Eu vou fazer diferente, eu vou... Para o acabamento ficar mais fino aqui na frente, ó. Entra com a agulha na frente, sai atrás, mais ou menos na mesma altura. Não esquece que agora a gente também tem essa referência, então tenta fazer tudo na mesma altura, tá? Aqui atrás, ó, entrou a linha lá dentro, ó. Assim que entrou, já dá o pontinho, ó, meio centímetro de largura, uma, duas laçadas. E puxa. Temos um nozinho. Entra do ladinho, e agora a gente vai sair aqui na frente, no risquinho. É fácil, né, gente? Não tem complicação isso. Desse daqui, ó, deixa eu ver se eu preciso fazer. Eu vou sair aqui atrás, ó, só para reforçar. Ó, já dou uma puxadinha. Esse aqui atrás, ó, eu entro do ladinho. E já vou sair, ó, no pontinho que vai ser do lado. Tá? Não é difícil. Quando vocês estiverem com a boneca na mão, vocês vão sentir isso e vocês mesmos vão fazendo sem ter que ficar pensando muito, sabe? De repente, na primeira vez, a gente precisa pensar um pouco, mas depois
É tão gostoso, tão simples de fazer, que dá pra fazer bem tranquilo. Eu vou um pouquinho mais pra frente, porque ficou... Quando o ponto entra muito, olha, fica curto. Opa, olha eu saindo errado aqui. Eu gosto de dar uma reforçadinha. Aqui eu vou reforçar. E aqui atrás, eu já vou me preparar para dar a laçadinha. Puxa de forma igual, tá? Uma laçadinha. Opa, duas laçadinhas. E puxa. Entra do lado do nó, sai em qualquer lugar, puxa. E essa parte tá feita. Agora é só encher a barriguinha. Antes de encher a barriguinha, a gente enche as mãozinhas. E aqui uma atenção especial é que essa parte aqui, ela é estreita. Então, não adianta a gente colocar um monte de enchimento. A gente vai trabalhar, ó, com uma quantidade bem menorzinha, certo? Coloca e leva pra mãozinha. Primeiro modela a mãozinha. Solta o polegar dela, empurra bem para aparecer o polegarzinho. Um pouquinho mais. Olha que bonitinho que fica a modelagem da mão. Se quiser, olha, vamos com o hashi pra gente empurrar mais onde é o polegar dela, ó. Como a malha é elástica, ela não tem elastano, mas a malha cardada tem elasticidade, ó. A gente consegue modelar. Olha que bonitinho que fica o detalhezinho do dedo. Mais um pouquinho. E mais um pouquinho, até, ó, a gente começar a encher um pouquinho do corpo. Olha que bonita. E conforme a gente faz esse movimento, o braço estica um pouquinho também. Um pouquinho mais de enchimento, ó, lembra? A gente começa com pouco, porque o bracinho é estreito, a gente precisa levar pra mãozinha, sem fazer entupir o braço. Modela a mãozinha, empurra o dedinho, a mesma coisa aqui. Um pouquinho mais, sempre de pouquinho, ó. Vamos pegar o nosso amigo hashi para fazer aquela modelagem fina. O dedinho, ó, bota para fora. E agora vai empurrando o enchimento. Ó, dedinho para fora. Um hashi aqui, ó, porque tá com uma pontinha aqui. A gente dá uma arredondada. E você vai sentir, conforme você for fazendo uma boneca, você mesmo vai sentir onde precisa de mais, ficar mais redondinho, onde que precisa empurrar um pouquinho mais. Um pouco mais, até quase começar a encher o corpo, a barriguinha, né? Ó, tá assim, certo? Então, agora a gente começa a encher a barriguinha. E agora eu já posso colocar, olha, uma quantidade maior, não preciso ficar trabalhando com pouquinho enchimento. Agora, não tem problema de entupir nada. Primeiro eu começo empurrando aqui pra perto das pernas, sempre de baixo pra cima, tá?
Aqui na malha tem uma marquinha aqui. O que que acontece? Às vezes, a malha tem um pouquinho de resíduo têxtil. O que que eu vou fazer, ó? Eu tô entrando entre as malhas, ó, com o meu hashi, e eu vou pegar esse pelinho. Você vai ver que é um pelinho de nada, às vezes ele é branquinho, mas ele fica fazendo mancha. Deixa eu pegar aqui com o meu dedo. Ele ficou bem pra lateral. Ah, danado. Ó, ficou bem escondidinho, não vou precisar nem tirar. Às vezes é um pelinho assim, ó, uma coisa assim, que é resíduo têxtil da malha, que fica na hora de passar pelo tear, né? E aí fica essas manchinhas. Não é manchinha, né? Que tá presa entre as camadinhas de malha. Aqui, gente, a gente vai encher até ficar firme. Depois eu vou pesar ela para você ter uma referência de quantidade de enchimento. Mas diz a lenda que se cabe um dedo, cabe mais um monte. Se cabe um dedo, não se dê por satisfeita, que a boneca não tá cheia. O que que acontece se eu parar de colocar enchimento e fechar? Na hora que eu for costurar a cabeça, o corpo vai despencar. E aí a boneca não fica durinha, firme. E nem fica macia, ela fica despencada, diferente, sabe? Eu gosto de segurar com a mão assim, porque eu não quero que ela fique redonda, né? Eu quero que ela seja preenchida dentro desse espaço aqui do molde. Ó, aqui ainda cabe um pouco. E aqui também. Mas olha que diferença, ó. Tá vendo? Daqui, como cabe enchimento ainda. Olha como ela vai ficando firme. Já dá até pra ver o desenho, né, que vai formando. Eu tô empurrando pra cá, que eu tô sentindo que tem um buraquinho. Mais um pouco aqui. Ó, tá vendo? Quando a gente coloca o enchimento, ó, eu coloco, e quando eu aperto, ele já sai. É porque já chegou na quantidade que precisa. Só vou acertar aqui, ó, nessas partes que parece que estão um pouco vazias. Acertado isso, eu vou costurar essa partezinha aqui. Pra fechar essa parte, aí eu vou dar um nozinho nessa linha. Jogo o enchimento lá pra dentro. Essa costura aqui, ela não precisa ser uma costura bonita, tá? É uma costura com o objetivo de prender mesmo. Então, eu coloco o nozinho lá dentro e vou dar, sabe aquelas laçadas que a gente deu? Vou dar aqui também, ó. Uma, duas. E vou fechando. Pra fechar, eu vou colocando o enchimento lá embaixo, ó, e seguro com essa minha mão. Vou fazer essa costura até faltar um pouquinho para fechar. Por quê, gente? Porque pode caber mais enchimento. Acredite se quiser. Ó, tá feito aqui. Puxa. E aí, a gente olha se tá retinho. Se ficar aqui com um pouquinho de depressão, um buraquinho, pode colocar mais enchimento. Ó, eu vou colocar um pouquinho mais. Por que que isso é importante?
pra gente prender a cabeça e ficar bonitinho, não ficar um buraco. A gente não prender a cabeça num lugar mole e ficar a cabeça depois pendendo. Ó, eu vou empurrando em direção ao bracinho. Só não deixa criar bolo, tá? Ó, o hashi que vai afinando. Olha como coube. Ó, mais um pouquinho, porque eu tô sentindo que tem um buraquinho aqui. Gente, encher boneca é uma arte. Fala se não é. E é aqui que nós entramos com as nossas mãos e todo o nosso carinho que dá vida para essa boneca. Sem preguiça e com capricho. Gente, ó, olha quanto enchimento. Quem acredita que ia precisar de mais? E para mim, eu achava até que, já deu. Mas é importante essa firmeza. Até porque, depois com o uso da criança, a criança brincando com a boneca, o enchimento, ele tende, se ele não tá cheio, firme, ele vai murchando, sabe? O edredom, às vezes, não fica com aquela parte interna dela solta, quando o edredom vai ficando velho, usado, né? A mesma coisa a boneca, aí vai murchando as partes dela e vai ficando feio. Ó, tá vendo? Cabe um dedo, gente, um pedaço de dedo, cabe enchimento. Pode colocar. Coloca aos pouquinhos, vou colocar metade disso, que tá quase aqui pra mim. Percebe que minha mão tá segurando a barriga, porque eu não quero que a barriga estufe, eu quero que ela fique firme. Mais um pouquinho. Pronto, agora sim, continua a fechar. Faz uma massagem para assentar o enchimento e continua a fechar. Não esquece de pegar todas as camadas de malha, tá? Que às vezes a tendência é pegar só o que tá em cima. Ó, dá uma laçada aqui para travar, pode ser uma laçada simples e volta fazendo esse ponto aqui. Um chuleadinho. Depois a cabeça vai aqui por cima, a gente nem vai ver mais esse ponto, tá? Então não precisa fazer invisível, nem nada. Fecha aqui, ó, 1, 2 laçadas. Pronto, gente, o corpinho tá cheinho, pronto. Ó, feito. Que gracinha. Que amor, olha. Agora, vamos fazer o enchimento da cabeça. Pra cabeça, a gente pode pegar a malha assim, a malha não. A fibra. A gente pode colocar ela mais inteiriça, pedaços maiores. E cabeça, gente, a gente tem que modelar. Olha como ela tem que ficar e olha como ela tá. Então, vamos trabalhar aqui. O enchimento siliconado é o melhor pra gente usar nessas horas. Eu gosto muito do enchimento de fibra virgem, mas não precisa também ser esse, tá? Pode ser um outro mais em conta. E também, às vezes, depende do que a gente consegue encontrar, né? Mas sendo siliconado, como esse aqui que eu tô, que ele não é fibra virgem, mas ele é de muita boa qualidade.
Só não pode ser aqueles que parecem estopa, sabe? Porque no caso da malha, ele forma muito bolinho. E aí fica feio. Não fica lisinha a boneca. Ó, empurra e leva lá pros cantos da cabeça. Pros cantos não, né? Vai arredondando a cabeça. Eu vou fazendo esse movimento assim, ó, com o enchedor. É por isso que eu gosto desse enchedor aqui, olha, porque ele tem essa ponta que eu posso empurrar. Tem aqueles que a ponta é em formato de garfo, aí você não pode fazer esse movimento de ficar empurrando, porque corre o risco de furar mesmo, né? Que é ele pode até ser arredondado, mas é um formato de garfo, né? Eu gosto mais desse. E esse você encontra lá no nosso site. O link eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhadinha lá no site, depois que acabar esse vídeo aula. Mais um pouquinho. Aí eu apoio na mesa e vou empurrando. Viu como a boneca fica firme quando a gente tá trabalhando com 2 camadas de malha? Na verdade, 4, né? 2 para cada lado. E essa malha que a gente tá trabalhando agora é uma malha que eu gosto mais, porque eu acho que ela é mais resistente que a da fábrica anterior. Então, eu tenho gostado bastante dela. Tá quase lá. Eu empurro aqui e já vou modelando para a cabeça ficar arredondada. Vou começar a fechar. E aí, ó, do mesmo jeito do corpinho, a gente vai dar um nozinho. Vai fechar com um ponto chuleado mesmo, não precisa ser um ponto bonito, usar ponto invisível nem nada, porque isso aqui, ó, nunca mais a gente vai ver, vai ficar presinho lá no corpo. Costura as 4 camadas de malha. Eu entrei com o nó lá dentro, ó. Eu venho aí, pego as 4 camadas e dou a laçada. Aqui a primeira eu dou simples. E agora eu vou fechando do mesmo jeito que a gente fez lá no corpo. Faltando um pouquinho para fechar, eu paro, puxo. E aí, tá vendo? Olha, que tá tortinho aqui, é porque precisa de mais enchimento. Aí a gente vai fazer igual lá fez no corpinho, vai colocando o enchimento para nivelar essa parte. Agora, a gente não precisa mais colocar o enchimento lá no meio da cabeça, tá? A cabeça já tá modelada. Só nivelar aqui. Coloca enchimento e modela. E modela assim com a mão mesmo. Assim como no corpo, você vai olhando aonde precisa que o enchimento alcance. E vai levando ele lá com o enchedor. Olha que bonita que tá a cabeça. Um pouquinho mais, ó, por quê? Porque cabe um dedo. E aí, se cabe e a gente não coloca,
depois esse enchimento começa a caminhar e fica um pouco torto, deformado, sabe? Ó, bem menos do que isso. Só para preencher, para nivelar mesmo. Feito. Joga o enchimento lá para baixo. E a gente continua a costura. Chegou aqui, a gente deu aquele nozinho para deixar firme. Volta com a costura. Só para dar uma reforçada. E chegou aqui no fim, eu vou dar também a laçada. Uma, duas, para ficar firme, puxa, entra do lado do nó, sai aqui, qualquer lugar, corta. E aí, a gente modela com a mão, ó. Fica assim. Desse jeito. E agora, só a gente costurar na cabeça e o corpinho já vai estar prontinho. Vou mostrar pra vocês como que eu faço a costura da cabeça no corpinho. Para fazer a costura, eu vou precisar primeiro de uma agulha assim longa. Vou tirar a linha de poliamida, olha, eu vou cortar 50 centímetros dela, mas antes de cortar eu vou dobrar 4 vezes, para eu trabalhar com 4 fios dessa linha. Isso, gente, é o segredo da cabeça que é resistente às brincadeiras da criança que vai brincar. Passo os 4 fios aqui pela agulha. Essa agulha é uma agulha de 1,60 milímetros, tá? 1,6. Tem de 2,1, tem de 2. Essas são muito grossas, tá? Então, e a menor que 1,6 não passa os 4 fios. Então, trabalha com uma dessas. Essa agulha também tem lá no nosso site. A gente vai passar a agulha aqui. Não vou entrar com ela lá no corpo, mas eu quero pegar uma camada profunda. Então, eu entro com ela, ó, meio que de pé. Pego lá embaixo o enchimento e saio aqui. Tá? Essa é uma das primeiras costuras que a gente vai fazer. Ó, ela tá saindo muito baixa, a gente não quer. A gente quer aqui a pontinha. Ó, ficou assim, ficou um fio aqui e outro assim. Eu sei que é tudo rosa, às vezes é difícil de enxergar, mas assim, ó, tem um rabinho aqui e outro aqui preso na agulha. Dá uma modelada mais na cabeça. Escolhe o lado mais bonito. Ó, vou modelar aqui na mesa mesmo. Escolhe o lado mais bonito. E entra com ela assim, ó, aqui na frente da costura e sai lá em cima, também na frente da costura. Puxa. E aí, agora eu tenho um rabinho aqui, certo? E o outro rabinho que tá lá ainda preso no corpinho. Vou cortar essa pontinha, olha, pra deixar tudo do mesmo tamanho. E ficar mais fácil de eu colocar aqui na agulha. E
E do mesmo jeito, ó, vou virar a boneca agora de ponta cabeça não, né? De bruços. E eu vou entrar aqui, olha, do lado da costura e vou sair aqui do outro lado da costura também. Já vou mostrar, vai ficar mais fácil para entender. Agora, meus dois rabinhos estão aqui em cima. Certo? Ó, do mesmo jeito que aqui sai um de cada lado da costura, aqui também entrou um de cada lado da costura. Então, a gente vai prender, apertar, a gente vai fazer parte da modelagem para a cabeça ficar arredondada. E aqui precisa de força, tá? Um nó. Um. 2, 3 e 4. Depois, a gente vai cortar agora, mas depois dá um pontinho de cola quente aqui em cima, para a cola quente proteger esse nozinho, sabe? Porque o tempo todo a cabeça tá fazendo pressão, né? E a gente não quer que esse nozinho se desfaça. Agora, a gente vai pegar aquela agulha que a gente tava trabalhando, a agulha menor, vai dar um nozinho e a gente vai fazer uma costura aqui no pescoço. Então, eu vou virar a boneca de bruços, porque caso fique algum pontinho aparecendo, um nozinho, ela tá no verso da boneca, geralmente o cabelinho vai tampar. Tá? Vou entrar aqui, ó, bem escondido no meio da cabeça. Entro aqui no meio do nozinho, da linha, ó, e dou um nozinho, um arremate. E agora é o ponto sutura, que ele também é ponto invisível. E a gente vai trabalhar com ele sempre assim, ó. Uma vez no corpo, reta a agulha. Lembra do pé? A mesma coisa aqui, ó. Reto no corpo, reto na cabeça. Ela vai dar uma enroscadinha, né? Mas, enfim, segue a vida. Não precisa de pontos muito largos, mas também aqui é difícil fazer pontos muito curtos, muito pequenos, porque é tudo arredondado, o corpo e a cabeça, né? Então, vai fazendo com capricho, do melhor jeito que você conseguir. Uma vez no corpo, outra vez na cabeça. Aqui a gente tá chegando na costura lateral. Então, o que a gente vai fazer? Antes de continuar, a gente ajusta a costura lateral da cabeça com a costura lateral do corpo. E dá um puxão. Dá um nozinho. Olha, um nozinho que é para travar mesmo. Puxa bem a linha e dá um nozinho. Um nozinho simples, não precisa dar dois, não. E a gente continua, olha. A gente tá no corpo, a linha, a costura com costura e cabeça agora. Cabeça e corpo, sempre com a agulha reta, paralela, tá? Sempre tá enroscando aqui, né? Mas é paciência, é assim mesmo. Sinal que já tá quase pronta, né? Já tem bracinho, perninha.
Olha o hachió me ajudando a empurrar os tecidos lá pra dentro. Chegou aqui, paralelo à outra costura, antes de puxar, modela a cabeça de novo, ó. Empurra a cabeça, assim. Pra ela não ficar torta, sabe? Ajeitou? Puxa. Ajeita a costura com costura aqui na lateral. Vamos dar um nozinho. Puxa bem o fio. E dá um nó. Agora, a gente vai fazer de novo a mesma costura. Só que agora a gente vai colocar uma margem de meio centímetro entre a parte que tá junta e o corpinho. Então, ó, vê se dá pra ver essa diferença. Meio centímetro de distância do corpo. Aí, você vai fazer na cabeça, ó. Sobe também com mais ou menos meio centímetro. Porque quando a gente for puxar, isso vai fazer com que a cabeça afunde no corpo e aí vai dar todo o acabamento que a gente quer que tenha, para não ficar a costura aparente. Ah, nesse momento, a boneca ela já tá bem firme em questão de cabeça, tá? Aquela primeira costura que a gente fez já deixa ela muito firme. E essa daqui é para garantir e também dar um acabamento. Aqui eu vou usar o meu amigo alicate para me ajudar a puxar a agulha. Ó, chegou na parte da costura, puxa. E olha o efeito que já vai dando, ó. O acabamento fica bem bonito. Continua desse lado. Sempre com aquela margem, meio centímetro de distância, tá? Da primeira costura, na cabeça e no corpo. Essa linha de poliamida, ela tem a tendência de fazer, às vezes, uns nozinhos. Então, como você vê que ela tá fazendo nozinho, você puxa ela que nem eu fiz agora, porque é uma linha que escorrega, ela é muito fácil também de desfazer qualquer nó, qualquer problema nesse sentido. Olha, tô chegando já aqui na outra costura. Dessa vez eu vou passar um pouquinho pra gente já dar o acabamento lá atrás. Puxa, ó, ajeita a cabeça e puxa. E aí, você vai olhar, se você acha que precisa dar mais uma volta na sua, olha como a minha tá durinha, ó. Eu bato, ela não balança a boneca toda junta, tá? Então, se a sua ainda tiver molinha, dá mais uma volta. Se o acabamento não tiver tão bom, dá mais uma volta, tá? Aqui eu já vou encerrar, porque aqui já tá bom. Vou encerrar aqui atrás, tá?
Ó, aqui eu já posso já terminar. Vou dar o último ponto, daquele mesmo jeito, ó. Segura o fio, dá 1, 2 laçadas e puxa. Vou dar mais um nozinho, pegando mais o fio de cetanil, de poliamida, do que outra coisa. Nozinho. Entra do lado do nó e sai aonde você conseguir aqui. Peraí, tá? Com uma cabeça profunda, às vezes é um pouco difícil. Tentar sair aqui na cabeça. Ó, consegui. Puxa pro nó esconder e corta. Pronto. O corpinho tá assim. Esse corpinho, ele é muito fácil de fazer, foi muito rápido. E a gente pode dar uma gracinha aqui nele. A gente pode passar blush aqui nas partes de costura. Eu gosto de pegar esse mais avermelhado e misturo com esse mais claro, ó. Tiro o excesso na mão. Eu vou passar aqui, ó. Aonde seria a altura do joelho, também fica legal. Na mão. Vou virar aqui, ó, um pouquinho. Tiro o excesso, a mesma coisa aqui, ó. Essa parte aqui. Aqui na mão. No pezinho, depois eu acho que a gente vai colocar uma meinha, então nem precisa. Reforçar aqui no joelhinho, ó. Se quiser, pode fazer mais 2 bolinhas assim aqui no joelho. Mas assim também fica bonito. Eu espero que você... Ó, caiu um pouco de blush aqui, eu já vou até espalhar. Pra aproveitar, vou passar aqui. Já que a gente tá na fase do blush, vou aproveitar. Aqui onde ficou marcado, eu vou pegar um pouquinho de retalho, ó, e passar. Pronto. Já passei o blush no rostinho. Bem lindo ela vai ficar. Então, corpinho muito fácil de fazer. O link do molde está aqui na descrição. É um presente do Dandazzi para você. Faz e aí me marca para eu ver como que ficou a sua. Se tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, comenta aqui pra gente nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like para nos ajudar aqui no canal. Muito obrigada. Na próxima aula a gente vai fazer o vestidinho dela.